Continuando com o Dreamweaver, então, galera, outra coisa legal que vocês têm também antes da gente começar com formulários é vocês podem estar personalizando o ambiente de trabalho de vocês, né? Por exemplo, eu tenho um aqui que eu sempre utilizo, mas, por exemplo, a gente pode utilizar esse outro ambiente, ó, com as ferramentas desse lado, né? Isso aqui é para quem desenvolve e trabalha com as ideias que fica muito parecido. O modo clássico, né? Que é parecido com o que eu utilizo. Temos aí o designer, né? Que é um modo também um pouquinho diferente. Nunca utilizei, designer compacto. Então tem várias né, maneiras aí de vocês estarem trabalhando com. Eu acabei me habituando já com esse cara aqui. E com o clássico, né? O clássico que é o que vem com, né? É o que a gente acaba se habituando aí para trabalhar. Bom, eu vou passar agora um exemplo de formulário para vocês verem como é que funciona a criação de formulários aqui no Dreamweaver. Então assim, o formulário geralmente como é que ele começa? Ele começa com aquela tag form, né? Então percebam, eu estou aqui na minha aba formulários. A tag form é aquela tag que ela cria, né, aquela região ao redor das nossas ferramentas, dos nossos campos de preenchimento e tal. É essa primeira ferramenta que tem aqui, ó, que é o formulário ou form, né, dependendo da linguagem. Então se eu clicar em cima dele, ó, ele criou para mim uma tagzinha form, né? Se vocês olharem aqui no código, ó, ele criou um form, deu um nome, né, um ID, um método e uma ação, tá ok? Ele criou o padrão aqui. Então se eu clicar no form, deixa eu dar 2 cliques em propriedades aqui, ó, nós podemos estar modificando o action dele aqui, para onde que ele vai, né? Para qual arquivo ele vai, o método post ou get, se ele vai abrir esse resultado em um outro campo, né? Numa outra página, o nome, o ID desse formulário, né? Nós podemos estar mudando. Então se eu mudar aqui form exemplo, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui no código, ó, ele veio aqui e alterou para mim o name do formulário e o ID, certo? Então é uma maneira legal de trabalhar com o formulário. Basta de clicar dentro dele e começar a inserir as coisas. Pois bem, então eu vou passando antes aqui para vocês verem. Ó, nós temos o campo de texto, que é aquele campo normal, ok? Nós temos o campo oculto, área de texto, caixa de seleção, o grupo de caixa de seleção, o radio button, né, que é o botão de opção, o grupo de botões de opção, o select, né, que é uma lista, um menu de salto, que também eu vou mostrar para vocês, campo de imagem, a gente pode pôr dentro do formulário, campo de arquivo, né, para o cara estar enviando, né, botão normal, nós temos aqui o rótulo, que é a label, né, conjunto de campos, que é o field set. Então temos tudo meio que padronizado por aqui, tá ok? Então eu vou colocar aqui um rótulo, ó, ele já abriu para eu começar a configurar. Então o rótulo a gente não tem uma ferramenta para escrever o que ele faz, a gente apenas escreve, né? Então, por exemplo, o nome é o rótulo, a gente acaba utilizando ele aí, ó. Ok? Aí nós podemos inserir um campo de texto do lado. Ele vai pedir se a gente quer atribuir um ID a esse campo de texto, né? Eu poderia estar colocando aí nome, né? Nós podemos já inserir o rótulo por aqui. Então vejam o seguinte, ó, eu coloquei o rótulo, deixa eu até tirar todos esses caras aqui. Então eu coloquei o rótulo, mas quando eu vou inserir um campo de texto, ó, o Dreamweaver também já coloca o rótulo para mim, tá? Então eu vou colocar nome como ID e o rótulo vai ser assim, o nome, 2 pontos. Então ele já vai conseguir montar para mim isso de forma que o meu label já seja criado junto, né? O que acontece? A gente pode dispor ao redor com uma tag label de todo esse campo aqui, né? Do campo input, ou colocar sem a tag label, se nós não quisermos a tag label. Nós podemos colocar aqui, anexar tag label usando o atributo for. Para que isso? Isso aqui é uma maneira de a gente ligar a label junto com o input, ou seja, dizer que essa label pertence a esse input. Nós, por enquanto, não precisamos disso, né? Mas há a opção de colocar aqui. Então, eu vou usar essa primeira opção aqui para vocês verem. Eu vou dar um OK. Olha, ele criou um label for nome, tá? Ou seja, ele está dizendo que essa label pertence a esse cara aqui. Não influencia em nada para nós, tá?
Mas em desenvolvimentos um pouco mais avançados, há muita gente que utiliza isso aqui para fazer configurações. Então vocês podem estar usando isso também de maneira. Ó, então ele já criou o campo para mim, já criou isso aqui. Posso dar um Enter. Eu posso estar atribuindo, ó, se eu quero esse cara com várias linhas, tá? Que ele transforma um test area, né? Aquele que nós vimos, ou um campo de senha, tá? Posso dizer se o cara está desativado ou não, ó. Disabled, né? Que é uma propriedade do input. Isso diz que o cara está desativado. Ou somente leitura também, né? Somente leitura, read only, né? Igual a read only. Quer dizer o seguinte, quer dizer que ele não consegue escrever dentro dele, só consegue somente leitura, ok? Vocês podem fazer tudo por aqui, clicando em cima do input e já ir mudando as operações dele aqui. Um valor inicial, ou seja, para começar, né? Digite seu nome, né? Por exemplo, ó, o cara vai aparecer já o digite seu nome, tá vendo o value que eu mostrei para vocês lá? O grande problema é isso, o cara vai ter que clicar aqui dentro e vai ter que apagar isso aqui, né? Então fica chato. Por exemplo, fica complicado das pessoas usarem. Deixa eu salvar isso aqui. Vou por aqui formulário. Formulário. Acho que eu salvei errado, né? Salvei errado. Depois eu altero o nome ali. Então, eu vou dar um F12 aqui para vocês verem, ó. Tá aqui, digite seu nome. Só que a pessoa tem que apagar isso aqui para começar a digitar. Então, às vezes é chato. Então, tem algumas técnicas de fazer isso com JavaScript, tá? Eu vou estar mostrando para vocês isso. Acredito que na nossa parte prática dê pra gente já dar uma brincadinha com essa opção aí. Ok? Então, na parte de baixo eu posso colocar aqui, digamos que isso fosse um cadastro, né? E-mail. Posso estar colocando aqui um campo de e-mail. Deixa eu apagar, vamos colocar tudo com label, né? Vou usando os outros exemplos para vocês verem. Ó. E-mail, rótulo, e-mail, 2 pontos, né? Expor ao redor com um tag label, ó. Eu vou colocar esse exemplo agora. Agora o que ele faz? Ó, ele coloca label ao redor do input, ou seja, ele envolve o input com a tag label, tá ok? Isso aqui também é para vocês, se vocês preferirem configurar o CSS dessa maneira, depois, né, configura label e o input ele acaba pegando também as configurações da label, tá ok? Também uma outra técnica, se vocês quiserem estar utilizando aí, fiquem à vontade. O campo oculto, né, é o input type hide que a gente viu lá. Ele é um campo oculto, ele não aparece no nosso formulário. Já no Dreamweaver ele aparece assim, ó, como uma ferramentazinha assim. A gente pode estar atribuindo um valor se quiser para ele, né? A gente tem um nome, a gente pode estar mudando, ok? Eu posso dar um nome que eu quiser aqui, um ID que eu quiser também para esse campo hidden. É um campo oculto, né? Ele não aparece no formulário. Deixa eu salvar aqui, vou atualizar F12 aqui para vocês verem. Ele não, certo? Ele não aparece no formulário de forma alguma. Mas ele pode estar arrecadando um valor, tá? Isso aqui também é muito útil. Há muitas vezes que nós precisamos utilizar isso aqui. Área de texto, né? Que é o text area. Vou colocar aqui. Vamos dizer que isso ali é um formulário de cadastro, né? Então vou colocar aqui a descrição, certo? Descricão. E aqui o rótulo. Descrição. A gente acaba não usando muito isso aqui. Então vamos só usar uma label normal, né? Vocês podem usar nenhuma tag label, ele nem faz tag label, tá? Mas vamos usar essa aqui com for. Ok, descrição. Eu posso até segurar o shift, né? E dar um enter aqui para ficar mais interessante. Ó, ele joga para baixo. Se eu dar um enter, gente, né? Um enter comum, ele faz uma tag P. Se eu segurar o shift e der um enter, ele faz uma quebra de linha comum, que é o BR, tá? Então a descrição, dá para pôr 2 pontos aqui, ó. Ele já acabou colocando fora lá. Vamos colocar aqui dentro, ó. 2 pontos. Beleza, dentro da label. Certo? Vou dar um enter aqui em cima. Vamos dizer que o cara tivesse que cadastrar uma senha. Certo? Vou colocar um campo de texto aqui. Um ID senha e o rótulo senha. Certo? Vocês podem clicar aqui em cima e tá mudando aqui, ó, para senha. Ele vai, perceba que aqui ele tá como type text, né? Mas quando eu clicar em senha, ele vai mudar para password, certo? Fica aquele esquema que não aparece para nós ali.
Muito bem. Vamos utilizar uma outra ferramenta aqui. Nós temos a caixa de seleção, que é o checkbox, né? Nós podemos criar ela de maneira simples, ou seja, clicando aqui, colocando o ID, por exemplo, preferências, né? E o rótulo, certo? Apenas uma opção aqui. Ou, né? Geralmente uma opção é usada quando a gente faz lá um aceito, né? Aquela caixinha aceito, as opções, o declaro que li, certo? Ou podemos criar um grupo, né, dessas caixinhas aqui, ó, que é o checkbox group. Ok? O que acontece com isso aqui? Eu dou um nome, então, preferências, certo? Aí eu posso estar utilizando aqui, ó, rótulo. Qual o rótulo? Vamos por aqui, TV e o valor TV. Filmes, valor filmes. Opa. Filmes. Sei lá, o que mais? Dá para adicionar mais coisas. O rótulo, então, é o texto que vai aparecer. E o valor é aquele valor que vai no campo value, né? No checkbox, que a gente viu na outra aula lá. Então, filmes, TV, esportes. Sei lá, estou inventando coisa aqui. Esportes. Ok? Vou dar ok para vocês verem. Ó, ele criou o nosso grupinho de opções aqui. E perceba o seguinte, ó. Preferência 0, preferências 1, preferências 2, né? Ele criou 3 iguais, digamos, nomeado por um índice diferente, porque o checkbox pode ser setado os 3 ou nenhum, ou um só, ok? O value, né? Que é aquele valor da caixa que a gente setou por depois. E o label, ou o rótulo que ele pediu era esse aqui, ó. Ok? Então também é uma maneira fácil. A gente pode estar selecionando tudo isso aqui, ó. Aqui em cima, ó, dá um enter aqui, antes do label, e vou estar setando esse cara aqui, ó, legenda, né, preferências, ó, dá um ok, ó, ele criou para mim aquele, vou selecionar os 3 e jogar aqui para dentro, ó, tá vendo? Então ele criou para nós aquele field set, ok? Field set, que é essa opção aqui, o conjunto de campos. E aqui em cima o que é? Ele faz um legend, né? Uma tag legend, que é a legenda desse field set aqui. Certo? Vamos salvar aqui e vamos atualizar. Essas tags que a gente não viu, que são tags adicionais, tá? São usadas para depois. Olha aqui, ó, tá? O legend ele faz esse efeitozinho aqui, ó. Certo? Dentro do field set. Legalzinho, interessante de usar, né? De repente, se vocês gostam ou quiserem usar, então é só vocês colocarem dentro do field set a tag legend, ele vai jogar ali em cima. Muito bem. Vamos colocar mais uma opção aqui, então. Ao invés de eu colocar um botão de opção só, então, nem faz sentido a gente colocar um botão de opção, só muito raro isso. Podemos fazer o grupo de botões, né, que funciona da mesma maneira. Então, digamos assim, sexo, né, masculino, valor M, por exemplo, só, e o feminino, valor F, certo? Podemos estar utilizando as quebras de linha com BR ou tags, né? Ou a gente pode selecionar tabela. Daí o que ele faz? Ele cria os inputs e os labels dentro de uma tabela. Tá? Eu nem cria label, cria só dentro da tabela. Eu não gosto, vamos deixar com BR mesmo, fica mais fácil, tá vendo? Criou o nosso cara aqui. Agora o que aconteceu? Ó? Sexo 0 e sexo 1, o ID, né? Mas o name ele colocou igual. Ok? Por quê? Porque o name é o que une esses caras aqui dessa maneira aqui em cima também, ó. Certo? Por que ele cria esse índice aqui? 1, 2 e 0. Se a gente precisar colocar, editar o CSS de maneira diferente um ou outro, a gente pode estar editando através do ID, né? Porque o ID é uma coisa única. Agora o name ele coloca igual para sabermos que eles pertencem ao mesmo grupo, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou dar um enter aqui, vou colocar um conjunto, vamos dizer assim, que é sexo. Então, ok. Vou selecionar esses 2 caras aqui e jogar aqui para dentro, ó. Legal? Beleza. Ó,
percebam que ele vai... Eu nem estou mexendo no código, gente, perceberam? A gente já está montando nosso formulário aí, ó. Vamos ver o código como é que tá. Ele põe muito P, né? Bastante P, mas depois vocês podem acabar tirando esses P, esses BR, colocar tudo de maneira mais simples, né? Mas enfim, vocês conseguem trabalhar bem legal aí com os formulários também através disso aqui. O Select, né? O Select é uma ferramenta bem legal. Então vamos por aqui, por exemplo, estado no ID dele, né? Então, estado, vamos por estado, pode ser. Dá um OK, ó, certo? Eu vou dar uma quebra de linha aqui, ou não, só colocar 2 pontos aqui no estado. Isso. Aí nós clicamos em cima dessa opção e a gente pode listar valores, tá? Então, pois bem, eu posso escolher se isso aqui é um menu, aquele de abrir, ou é uma lista. Tá? Se eu quiser uma lista, ó, o que acontece? O Select, né, ele vai se transformar numa lista. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Qual a altura? Vamos por 3. Tá? E permitir múltiplas seleções, vamos dar um sim. Tá? E vamos colocar os valores dele. Ó. Então, Santa Catarina. Opa! Valor SC. Rio Grande, por só o sul aqui, né? Do sul. RG ou RS? RS. E Paraná, né? Paraná. BR. Eu vou dar um OK. Percebam o seguinte, ó. Nós criamos uma lista. Deixa eu dar um Enter aqui, então. Depois na minha label. Aqui, ó. BRzinho, deixa eu salvar. Olha lá. Ok? E ele permite múltiplas seleções, tá? Então isso aqui é usado geralmente naquelas ideias lá que o cara tem 2 caixinhas, seleciona uma, clica no botão e ele joga para outra, né? Vai selecionando. Então trabalha com 2 listas. É bem menos utilizado isso aqui, ou de repente o cara pode selecionar só uma, né? Ao invés de selecionar o menu, vocês têm uma caixinha e o cara seleciona uma opção. Eu prefiro basicamente, né, particularmente, trabalhar com o modo de menu, né? Então você clica em cima, troca para menu, ó. Agora o que acontece? Ó, ele se transforma naquele menu ao invés de uma lista, tá? Mas vocês podem estar trabalhando aí das 2 formas. Ó. Certo? É isso aí. E no listar valores ainda, né? Você tem a opção aqui listar valores. Vocês podem estar alterando, né? Subindo um, descendo, né? Mexendo depois que os valores estão inseridos aí de maneira fácil, ok?